A cultura de uma empresa impacta diretamente na saúde emocional dos colaboradores. Esse é mais um vídeo da série onde eu falo sobre o burnout e como evitar esse burnout. Então aqui eu vou trazer 5 dicas para que a empresa cuide melhor do ambiente que ela constrói para os colaboradores. Oi, meu nome é Rodrigo Suzuki, eu sou especialista em carreira e cultura organizacional, e se você acredita que o mundo do trabalho também precisa de uma transformação, trazer mais humanização, pessoas em primeiro lugar, números em segundo, eu convido você a se inscrever aqui no meu canal. Vamos inverter essa ordem da equação de números em primeiro lugar, pessoas em segundo, para pessoas em primeiro lugar, números em segundo. A forma como uma empresa cuida da sua cultura impacta diretamente em como os colaboradores se sentem ali. Se eles se sentem inspirados ou desmotivados, seguros ou inseguros naquele ambiente. É como se você tivesse uma semente para plantar em diferentes solos. Um solo fértil, que é aquela cultura equilibrada, aquela cultura saudável, ou no asfalto, onde é uma cultura tóxica, onde tem poucas chances daquela semente se tornar um broto, uma planta e uma flor. Existe um conceito, quando a gente fala sobre análise de cultura, chamado entropia. A entropia é um conceito que vem da química, mas traduzido para o ambiente corporativo significa o quanto de energia dos colaboradores é gasta com questões que não são úteis para a empresa avançar o seu propósito. Sabe quando você vai para aquela reunião e é meio que uma reunião para falar da próxima reunião? Não tem sentido nenhum, a nossa energia foi desperdiçada ali. Isso é sinal de uma cultura tóxica. Isso significa que existia entropia ali. Todo o teu potencial estava sendo usado para nada, estava indo por água abaixo. Quanto mais saudável é a cultura de uma empresa, menor a entropia. E aqui eu quero te trazer 5 dicas para que você cuide melhor da cultura da sua empresa e essa entropia seja a menor possível. A primeira dica que eu quero trazer aqui é por onde todo o processo de uma empresa começa. Todo o processo de empresa começa pelo recrutamento e seleção dos colaboradores. É a porta de entrada para alguém que às vezes é desconhecido, esteja ali dentro trabalhando. E se o recrutamento e seleção não estiver muito bem alinhado com a cultura da empresa, ele vai selecionar pessoas que vai trazer choques de cultura interno. E esses choques geram a entropia, gera a perda de energia dos colaboradores. Porque uma pessoa que está alinhada à cultura vai pensar de uma maneira, essa outra pessoa que não está alinhada com a cultura vai pensar de outra maneira. E elas vão apontar para lados diferentes. Isso gera conflito, gera choque e a empresa não caminha na direção que ela tanto deseja. A segunda dica é você ter clareza de como é que está o clima organizacional na empresa que você trabalha. É você saber de uma forma objetiva como é que as pessoas que trabalham nesse ambiente se sentem, se elas se sentem inspiradas, se elas se sentem desmotivadas, e tudo isso analisando de uma forma geral, trazendo uma visão sistêmica de todo o grupo. Existem várias ferramentas para essa análise de clima organizacional que podem ser implementadas e que funcionam muito bem para você ter um panorama geral de como é que está a emoção da galera. O terceiro ponto é cuidar da comunicação interna, o alinhamento entre as pessoas. Manter uma comunicação interna coerente e coesa com a cultura da empresa é fundamental para que as pessoas se sintam inspiradas e olhando para uma mesma direção. Se essa comunicação for torta ou se ela não acontecer e houver muitos não ditos entre as pessoas e principalmente entre as lideranças, a empresa vai puxar cada hora para um lado. E os colaboradores vão sentir que ora estão caminhando para uma direção e aí as coisas mudam repentinamente. E aí viram a direção, e aí viram de novo, e viram de novo. Parece que nunca sai do lugar. Então uma comunicação interna clara, coesa, coerente é fundamental para que todo mundo coloque a sua energia a serviço de uma mesma direção. A quinta dica é manter uma comunicação externa, coesa e coerente com a cultura organizacional. E o que isso quer dizer? Como você fala da sua empresa para fora? Pelo marketing, pelos produtos, pelos serviços que você entrega como empresa. Se não existir coerência entre aquilo que você faz e fala
e aquilo que é praticado internamente, isso gera desconfiança do público lá fora e existe um certo distanciamento, porque tudo aquilo que a gente não confia, a gente pede distância. Então, manter essa comunicação externa e interna coerente com a cultura da empresa é fundamental para que você gere confiança e inspiração internamente e externamente também. E por último, para que uma cultura seja saudável, é importante você trazer a equação que eu sempre falo aqui. Pessoas em primeiro lugar, números em segundo. 100% dos clientes são pessoas, 100% dos líderes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende sobre pessoas, você não entende sobre negócios, sobre empresa. E quando eu falo pessoas em primeiro lugar, números em segundo, é justamente sobre isso que eu estou falando. Quando a gente tem números em primeiro lugar, você pode até ter os números por um curto período de tempo, mas ao longo da trajetória, a longo prazo, esses números vão sendo afetados e as pessoas vão sendo sacrificadas nesse caminho. Quando você entende melhor as pessoas e está ali a serviço delas e por elas, consequentemente, você vai ter os números que você deseja de uma forma mais equilibrada, mais saudável e mais sustentável ao longo do tempo. Se você também acredita nisso, se você gostou dessas 5 dicas aqui, eu convido você a curtir o vídeo, a compartilhar esse vídeo com as pessoas que também acreditam nisso tudo que eu trouxe, assim como você, para que a gente espalhe essa corrente de pessoas em primeiro lugar, números em segundo, uma cultura mais humanizada, para que a gente se sinta mais inspirado e seguro de trabalhar. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!